Oi, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui juntos no Coragem para Dizer. E o tema que a gente vai trazer hoje, gente, é um tema que tem mexido muito com a alma de muitos catarinenses. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a você que está aí nos acompanhando pela TVBE, tanto em Joinville quanto em Itajaí, né, pessoal? Na TV Mocinha, em Balneário Camboriú, e na TV BC para todo o Brasil. Também no nosso YouTube, que depois vai rodar o nosso programete aí. Vocês já sabem que o propósito desse programa é falar com pessoas, com catarinenses que de alguma maneira se apresentam com coragem para discutir a possibilidade de a gente construir um estado melhor, um Brasil melhor. E hoje eu apresento a vocês dois grandes amigos, Dr. Diógenes Fonseca, que é aqui da capital, e também igualmente precioso no meu coração é o Dr. Ribeiro, na verdade, o Dr. José Ribeiro, que é há muito tempo já uma das lideranças do movimento negro de Santa Catarina. E o tema que nós trazemos hoje aqui para vocês é um assunto que tem provocado assim, os instintos de muitos catarinenses e muitas pessoas pelo Brasil, pessoal. Esse tema tomou proporção nacional, que é a lei de cotas. Como vocês sabem, no fim do ano passado, o Parlamento Catarinense aprova uma lei que retira a possibilidade nas nossas universidades aqui catarinenses de seguir com um diploma legal que é federal. Quero lembrar já de pronto que essa lei foi estabelecida em 2012 e a lei de cotas em Santa Catarina ela também tem sido um instrumento de acesso da população negra e também indígena, das minorias, a chegarem a um nível superior. Tem muita gente que trata esse tema no ambiente ideológico, a gente vai falar sobre isso também, mas antes, vamos nos apresentar. Doutor Diógenes, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com você, é um convite maravilhoso, eu agradeço a oportunidade e como você apresentou aí, eu sou um advogado, né, atuo não tanto tempo quanto esse colega aqui, mas há uns 10 anos. E esse é um assunto que mexe com o nosso íntimo, nosso interior, porque envolve questões históricas do nosso Brasil que muitas vezes não foram enfrentadas de forma correta, né? E, infelizmente, de algum modo virou um fla-flu. Muita gente falando sem ter conhecimento básico, técnico e histórico com propriedade. E a ideia aqui, sempre que eu for chamado, é para esclarecer e a gente trazer a verdade que a gente vê sobre o assunto. Legal. Obrigado, querido. Seja bem-vindo. E eu acho que a gente não precisa se chamar de você, porque eu sou muito... Ou doutora, nada disso. Não porque eu precisa. sou tão amiga do Diógenes, Não precisa, há tantos anos já, meu irmão. É verdade. E é isso. Desnecessário. Eu também vou ser menos formal. Eu estou toda arrumadinha aqui. Vamos tentar melhorar esse negócio, esse clima. Sim. Ribeiro, meu querido, meu precioso amigo, um minutinho para te deixar um salve aí para as pessoas e se apresentar. Eu quero inicialmente cumprimentar, Paula, e a gente se conhece já de algum tempo, né? Passamos juntos pelo PDT, sei das tuas atuações, das suas ações, do seu pensamento. Saudar cada um e cada uma que ouve e assiste esse podcast e dizer da importância desses debates. É fundamental que a gente possa trazer luz a um tema tão caro, a um tema tão recorrente na nossa sociedade e que, infelizmente, é tão mal compreendido porque as pessoas deliberadamente propõem a não compreensão do tema, né? Então, eu espero que a gente consiga dialogar aqui um pouquinho nesse sentido, da mesma forma cumprimentar o Dr. Diógenes, e dizer que eu acho que esse é o caminho. O primeiro caminho é o do diálogo. Quando o caminho do diálogo se rompe, a gente fica torcendo e na expectativa para que o Poder Judiciário se manifeste como tem se manifestado, porque, afora isso, nós voltaríamos a um estado de natureza, e nesse estado de natureza a coisa é bastante delicada. Então, eu primeiro te abraço fraternalmente, é sempre bom te ver, a tua equipe, né? Saúdo também a tua equipe, e dizer que a gente está aí para trocar uma ideia, vamos falar um pouquinho sobre esses problemas aí que são tão caros para a sociedade
e que são de forma tão leviana, tão descontextualizada, colocada para as pessoas discutirem. E aí a gente vê as coisas acontecendo. É isso aí. Então, eu já vou fazer a pergunta primeira para ti mesmo. Hoje em dia, muitas pessoas elas estão nessa, assim, de enxergar essa questão das cotas como uma defesa da esquerda, e o posicionamento da direita dizendo que não, as cotas têm que ser só para pessoas de baixa renda, os pobres são todos iguais e acabou a história. E a gente vê, inclusive, pessoas pretas negando a questão das cotas, entendendo que ela é, essa política afirmativa temporária, quero deixar claro, ela é uma ação que diminui a qualidade técnica, né, da mente do homem e da mulher negra. De forma residual, é evidente, mas isso ainda acontece. E esse preconceito todo gerado nesse cenário. Eu tenho dito em todas as oportunidades que posso tratar desse tema, de que esta não poderia jamais ser uma pauta ideológica. É uma questão de retificação, de uma verdadeira exploração, para dizer um nome mais leve, do que viveu, uma reparação histórica com o povo negro que compõe a força desse país. Trazendo essa consideração à mesa, a minha primeira pergunta que eu dirijo para ti, Ribeiro, é exatamente essa, assim, na perspectiva do movimento negro. Quando a gente fala de desigualdade racial, do que exatamente a gente está falando? Bem, inicialmente a gente fala de recusa de reconhecimento, de falta de oportunidade de acesso, de uma história perversamente contada sob a ótica do dominador. A gente está falando de um Estado brasileiro que viveu, o Brasil forjou-se economicamente sob o manto, sob o crivo do tráfico de homens e mulheres pretos que para cá vieram na condição de escravo. Então a gente precisa começar um pouquinho daí, precisa falar um pouquinho da nossa história. E de uma Está história tão recente, né, Exatamente. Ribeiro? São 139 anos pós-abolição e muita coisa ainda precisa ser feita. De um Estado brasileiro que se recusa a reconhecer direitos, de uma sociedade que não tem uma condição de informação digna daquilo que é necessário, e isso coloca-nos numa situação de necessário debate. Quando você traz a cotas, e eu acho que é um tema que a gente precisa discutir amplamente, para primeiro dizer o seguinte, nós vamos falar de políticas públicas no Brasil, sejam elas quais forem, políticas públicas, para depois a gente transversalizar o tema, porque lamentavelmente a gente tem universalizado alguns temas tão sensíveis, saúde, educação, a gente universaliza, só que quando você universaliza, você esconde quem está nesse processo. E o ideal é a gente discutir transversalização. O ideal é que nós possamos falar de políticas públicas, e aí a gente vai falar de políticas públicas de promoção da igualdade racial. Porque quando eu trago a palavra cotas, imediatamente a resposta é assim, mas para que eu quero cotas? Para que cotas se nós somos todos iguais? Agora, de que igualdade nós estamos falando? A Constituição fala da igualdade formal e da igualdade material. A igualdade formal, ela está lá escrita. Agora, a igualdade material, como é que ela se reveste? Um Estado brasileiro que recebeu homens e mulheres brancos sendo subsidiados para vir para o Brasil. Vieram numa situação que você vai discutir, que é uma situação delicada, mas vieram através de navios, em uma condição de dificuldade, mas vieram subsidiados, que chegam aqui e têm terras. Em contrapartida, você traz pessoas na condição mais abjeta, mais lamentável que a humanidade pode apresentar, que são num navio negreiro, onde muitos foram jogados ao mar, sem identidade, apagou-se a identidade do povo da África. E essa falta de identidade, inclusive, nos faz olhar outro homem preto, outra mulher preta, e ouvi dizer que não, eu não preciso de cotas, eu não preciso dessas políticas. E aí me parece uma força que atua
significativamente no sentido de não compreensão de quem você é. Uhum. Porque quando você compreende quem você é, e eu faço aqui, me permita trazer a questão da mulher, a gente está vivendo aí o primeiro mês do ano, que finda agora, nós temos 6 homicídios. 6 homicídios. Quando a mulher entende quem ela é, para além do paternalismo, porque há mulheres que fazem essas defesas, mas essas defesas se dão por conta desse paternalismo que a sociedade brasileira vive. Né? E aí a gente soma paternalismo e capital, a gente tem essa receita que produz pessoas que não se reconhecem. E eu passei por esse processo. Não foi fácil chegar a me entender como um homem preto. Por quê? O que eu ia ganhar como homem preto? Eu olho para a televisão, não me vejo. Na arte, enfim, eu não me vejo em alguns segmentos importantes. Quando eu vou às ruas, eu sou o primeiro a ser parado pela polícia. Eu sou a pessoa que não consigo acessar em alguns espaços de festa e tal. Por que eu vou me reconhecer como um cara preto? Não tem sentido, eu prefiro fugir dessa realidade. E aí, eu não culpo, o sistema é perverso. Então eu não graduo uma culpa para essas pessoas que, mesmo sendo pretas, não se reconhecem, exatamente porque há uma necessidade de informação e de conhecimento que historicamente foi renegado, que historicamente foi mal construído, mal formulado pelo interesse econômico, pelo interesse social, pelo interesse político, que é inclusive o que o seu governador do estado está fazendo nesse momento. Né? E eu falava com o doutor Diógenes que me parece que não é algo aleatório, é uma política ideológica, calcada na ideia de um Estado teológico, na ideia de um Estado em que a religião possa dominar. E essas coisas são preocupantes e são perversas. Perversas porque elas trazem problemas sérios, como a gente vê todos os dias, como a letalidade do Estado, quando a gente vê a juventude negra morrendo num número significativo. Né? Então, essas coisas é que eu acho que a gente precisa pensar e falar de história. Nós precisamos falar de história. Eu quero te pedir licença, porque eu quero resgatar... assim, gente, conversar com o Ribeiro, vocês vão ver isso. Ele traz uma profundidade mais que tudo, né? Ele tem a vivência fática, né? Do que de como se vê, como está o cenário para o homem preto, para a pessoa preta hoje. Mas eu quero fazer esse destaque para vocês guardarem aí. Por que eu tenho insistido que essa nunca poderia ser uma questão ideológica? 139 anos parece longe, mas é logo ali. Uhum. Até 139 anos atrás, nós tínhamos escravos nesse país. O Brasil, é importante que se diga que foi o maior receptor, em termos de número, mais de 3 milhões de escravos o Brasil trouxe, um número muito maior do que os Estados Unidos, por exemplo. E é o último e foi o último a, de fato, abolir a escravatura. Outro detalhe, assim, a gente... E não foi por bondade, né? Não, os nossos irmãos alemães, italianos, europeus que vieram, portugueses que vieram para o Brasil, sim, eles vieram também numa condição de extrema pobreza, de dificuldades, mas eles vieram, todos eles, vieram ao país convidados a estar aqui, foram bem recebidos e os nossos parentes, antepassados, eles receberam terras para que eles pudessem ali produzir e constituir cidades, famílias. E o homem preto não, ele veio para ser escravo, para trabalhar sem receber nada em troca. Isso foi ontem. E é por isso, quando a gente fala dívida histórica, eu estou tentando resumir aqui, simplificar, é sobre isso que a gente está falando, né? Mas para trazer para a gente evoluir um pouquinho nesse tema, eu quero fazer uma pergunta também para o doutor Diógenes. Ele foi convidado para estar conosco, porque tão logo a lei de cotas ela foi aprovada no Parlamento Catarinense. A primeira ação, se não me falha a memória, que foi ingressada na Justiça, foi uma reclamação ao Supremo por conta do pedido de um dos teus clientes, que é uma comunidade quilombola aqui próxima, né, da Grande Florianópolis. Isso. Por que a tua iniciativa de imediatamente já ingressar com essa ação e como ela está nesse exato momento? Bom, na verdade, quando
a gente ficou muito, assim como você, a gente sabe, né? Ficou estarrecido com a aprovação dessa matéria, né? É uma matéria que mexe conosco de um modo geral. E a verdade, a gente, enquanto advogado, tentou resolver de forma mais rápida o problema do cliente, que o cliente trouxe dizendo o seguinte: olha, o efeito dessa lei, ainda que não aprovada, é devastador. É, a prejudicialidade, inclusive a vários estudantes que fizeram vestibular, há vários estudantes que vão ingressar por meio particular, em Enem, ProUni e tudo mais, vão ficar na incerteza. Era final de ano, a gente estava falando ali nas últimas semanas do ano, então era Judiciário de recesso já? praticamente entrando de recesso. Então, qual que era a nossa estratégia? Não alongar até haver a aprovação do governador, ou não, sanção do governador ou não, que até então se havia uma expectativa que o governador poderia, né? E porque a gente entra num período festivo, Natal, olha só quanto tempo esses estudantes, os familiares ficaram sofrendo nessa insegurança, na ansiedade, quanto mal isso trouxe. Então, à medida que a gente entendeu naquele momento que era mais acertada, foi uma reclamação constitucional. A reclamação constitucional é uma ação judicial que visa estabelecer a autoridade do tribunal sobre determinado assunto. O Supremo, em 2012, como tu trouxe, ele já tinha decidido sobre esse assunto, exatamente sobre esse assunto. E quando ele decide, nesse caso, ele decidiu por meio de uma ADPF, se eu não me engano, 186, né? Exato. A ADPF, ela tem caráter vinculante, ela tem força de lei. Então, nesse caso, inclusive, os atos da administração têm que seguir a ADPF, não pode ir contra a ADPF. Então, o mecanismo mais rápido que nós tínhamos naquele momento, e acredito que a única ação cabível, era a reclamação constitucional para que o STF dissesse o seguinte: para aí, esse assunto... Não deve nem ser sancionado. Exatamente. A verdade, Paulinha, fica aqui uma crítica construtiva aos teus colegas, né, ali da casa. Esse assunto sequer poderia ter sido tramitado na Assembleia Legislativa. Ele é absolutamente inconstitucional. Exatamente. A Comissão de Constituição e Justiça que faz esse controle não enfrentou o tema. E esse foi sobre isso que nós nos debruçamos lá no Supremo. Nós ingressamos, se eu não me engano, foi dia 16 ou 17 de dezembro. Fomos os primeiros, né? E atualmente está sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Ela já voltou do recesso. E a gente acredita que... Deve haver uma manifestação. Deve haver uma manifestação tão logo nesse sentido, em que pese já havia uma decisão judicial no âmbito aqui do Tribunal de Justiça, mas são esferas diferentes, né? E pode acontecer uma série de situações ainda aqui. Então, acredito que a gente vai obter êxito nessa liminar para que, de forma definitiva, depois o Supremo, com plenário, decida pela inconstitucionalidade, que é algo... gritante, né? No último dia aí, honestamente, assim, eu falei isso para muita gente, eu jamais imaginei, me passou pela cabeça que essa matéria tivesse êxito, né? Que pudesse receber tantos votos. Eu entendo as razões do ponto de vista do deputado promotor da ação, mas eu honestamente eu não achei que ela recebesse tantos votos e por um minuto, assim, quando eu me dei conta, eu olhei para o plenário, me veio isso à mente, acho que quase que como uma inspiração de um anjo, né? Quando eu olhei à minha volta e disse para os meus colegas: poxa, pessoal, a gente acha que todo mundo é igual, né? Todo mundo fala: puxa, mas, Paula, nós somos contra as cotas porque todo mundo é igual e todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira e tudo mais. E é isso, a gente tem 40 cadeiras de deputados. Eu olhei por um instante e digo: pessoal, olha aí, ó. Quem é que tem de preto aí sentado numa cadeira dessas? Nem preto, nem preta, nem bronzeadinho, nem coisa nenhuma.
Isso é um plenário de gente branca. Onde é que está a inclusão aqui? E a partir dessa fala, por que eu convidei vocês aqui, gente? Dali para diante eu comecei a conversar com muitos amigos meus mesmo. Gente querida, gente que eu quero bem, mas que tem, e é muito isso, Ribeiro, tem uma parcela muito significativa da população que está como se fosse os olhos vendados, que esqueceu mesmo a história do Brasil, que não se lembra que até ontem os negros foram escravizados, que eles não se lembram como foi o processo colonizatório do país, que não tem esse elemento histórico e que, lamentavelmente, eu acho que nunca conversaram com um garoto ou com uma garota de 18 anos, 16, 17 anos, preta, para saber como é a vida dela hoje ainda, né? Que ela consegue ser tão perversa como era na tua juventude, Ribeiro. Não vou perguntar a tua idade, porque, né? Tu já é um jovem senhor de barba branca. Mas se tu para pensar, o teu filho, o teu neto, assim, a juventude de hoje, os garotos e garotas de hoje continuam vivendo sob a mesma pressão. Sim. A mãe uma mãe preta, quando o filho sai de casa, ela se obriga a conferir a roupa do filho. Ele não pode sair vestido de qualquer jeito. A menina também, mas o menino é ainda pior, entende? Então, essa dor no peito que a mãe preta e o pai preto se mora numa comunidade sente quando o filho sai de casa à noite, por exemplo, a preocupação que se tem que ter o cuidado, porque é um processo de marginalização permanente. Assim, eu tenho um menino que trabalha comigo, o Fabinho. O Fábio... Conheço. O Fabinho não faz tempo, não faz muito, gente. 3 meses, tem 3 meses isso aí. Ele foi passear num shopping. Enfim. E ele estava um diazinho mais fresco, e ele estava com moletom e colocou o capuz. Normal, qualquer garoto e garota usa moletom com capuz. Passou o segurança do shopping e mandou ele retirar o capuz. O Fábio é um menino que já tem letramento, ele já consegue minimamente se defender, né? Ele disse, por que eu tenho que tirar o capuz? Porque você tem que tirar. Mas por que eu tenho? Onde é que está escrito que eu tenho? E aí os amigos, na tentativa de não piorar a situação, né? Sempre tem a turma do deixa disso, pô, Fábio, tira, tudo bem. Tá, ele acabou resilientemente tirando o capuz para evitar a confusão. E caminhou um pouco mais, foi até o banheiro. Dali para diante, ele passou a ser seguido e vigiado pelos seguranças do shopping. Nossa. E ele acabou indo embora. E eu poderia contar mais um monte de histórias, não só do Fábio, mas de outros amigos jovens das minhas filhas. E eu estou falando isso aqui para vocês, gente, para vocês que estão em casa. E essa pegada de conversa, eu quero ouvir primeiro o Ribeiro e depois o Diógenes. Quando eu toco nesse tema, eu tive a grata felicidade de mudar o ponto de vista de muitos amigos meus que eram absolutamente contra as cotas. Apenas contando histórias de jovens pretos no tempo de hoje. E muitas pessoas disseram... Por quê? Porque as pessoas estão presas no ideário. Assim, como Santa Catarina vive um momento que ela é mais conservadora... Como isso foi um projeto apresentado por um deputado de direita, a direita acha que todo mundo tem que concordar e não para pensar a respeito disso, certo? A pergunta objetivamente é essa, Ribeiro. O que se pode fazer para tirar essa cegueira das pessoas, para fazer elas entenderem que não é verdade que nós somos todos iguais, que esse preconceito lamentavelmente vive e ele ainda é tão duro e ele penaliza justamente os mais jovens, porque um homem na tua idade já aprendeu a se defender, mas até chegar onde tu tá... Apanha muito. Entende? O meu coração de mãe aperta, eu realmente tenho vontade de chorar quando eu me lembro disso, porque eu fico com muita dor no meu coração pelos meninos e meninas mais jovens, que vão passar por coisas que não era necessário. O que tu acha, na tua opinião, que a gente deveria fazer enquanto sociedade para avançar nesse tema? Educação. Educação. Educação e letramento racial. Educação e letramento social na escola. Letramento racial. A Lei 10.639 de 2003, que não é aplicada pelo governo do Estado,
que determina o ensino da história e da cultura do negro no Brasil e na África, que depois ela vem transversalizada pela 11.000 e alguma coisa que adequa a esse processo a necessidade de se tratar da história dos povos indígenas, que não é índio, né? Povos indígenas, ela está relegada em algum lugar de alguma escrivaninha dentro da Secretaria de Educação. E ela está também, de uma forma direta, guardada em todas as escrivaninhas de todas as secretarias do Estado, porque nós vamos falar nós falamos de transversalizar o tema, e isso infelizmente não acontece. E não acontece, a meu juízo, por uma deliberação. Por uma deliberação. Nós vamos falar em decolonialidade. Nós falamos no Estado colonial. Nós vamos romper com essa estrutura de colonialismo que nos traz até esse momento. Sem romper com isso, a gente vai ter muita dificuldade. A gente fala da lei de terras de 1850, a gente fala da lei de cotas, a lei do boi de 1960, a década de 60, que autoriza que filhos de fazendeiros vá estudar a botânica não, zoologia, para que eles voltem, agronomia, para que eles voltem aos seus lugares e ali eles possam auxiliar e dar condições para que as coisas aconteçam. Jamais, o 13 de maio é hoje 14 de maio. Você liberta, que não é uma liberdade que veio de graça. Primeiro que o Brasil tinha compromissos e o Brasil precisava sair do processo da manufatura. E a proposta e a necessidade de sair desse processo de manufatura foi a determinação inglesa e de outros países dizer o seguinte: olha, precisamos acabar com o racismo. Inclusive eles estavam querendo vias de fato, já declarar guerra contra o Brasil para exatamente, sob pena de não ter acesso ao TEAR e ao processo de empréstimos exatamente. E por aí vai. Então, eu acho que a gente podia voltar lá atrás e falar assim, olha, esse pessoal que teve cotas, a gente revoga lá de trás. Vamos revogar lá de trás? Sem problema nenhum. Então, assim, quem tinha terra lá, deixa de ter. Desculpa. Quem tinha terra lá, deixa de ter. Quem tinha acesso às melhores escolas, deixa de ter. Não vai acontecer. Quando a gente fala em reparação, é a necessidade do olhar histórico da sociedade brasileira para as coisas que não aconteceram, para uma população que, no dia seguinte ao 13 de maio, por andar na rua, foi colocado como vadio. E o Código Penal de 1940, salvo engano, acho que foi 40, isso. O Código Penal de 1940 vai dizer que a vadiagem é crime. E quando ele diz que a vadiagem é crime, ele está determinando que o povo preto liberto, aspas, não possa se reunir, não possa estar na rua discutindo. A gente precisa falar sobre os acordos dos quais o Brasil é signatário. Não é de graça, o Brasil é signatário de acordos internacionais. A legislação que o governo do Estado e que essa Assembleia Legislativa, na grande maioria dos seus deputados e deputadas, e aí eu preciso destacar que não aderiram a esse processo: Paula, Luciane Carminati, Fabiano Marquito, da Luz, Fabiano da Luz, Padre Pedro, Sareta, e só. Sabe? É vergonhoso em que os caras usem esses espaços de forma... Vicente também. Vicente Caro Preso. É vergonhoso que eles usem esses espaços sem entender a importância do que é esses espaços para uma sociedade. Isso é desrespeito à pluralidade da nossa sociedade. Você impede que pessoas tenham acesso. Tivemos Antonieta de Barros, mais de 189, não lembro exatamente quantos anos, de Antonieta de Barros, primeira mulher negra, parlamentar, constituinte. Antonieta de Barros foi constituinte dessa Constituição do Estado que está escrita hoje. E não se reconhece na história. Então nós precisamos avançar. Tu sabes que eu tive a honra de sucedê-la depois de 86 anos na primeira secretaria, né? Da casa. Muito legal. Mas nós precisamos avançar. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Eu quero falar sobre um tema que está muito na boca do povo aí, né? Meritocracia. O pessoal vem com esse discurso, né? Ah, mas a lei de cotas não respeita a meritocracia. Quem tiver nota tem que passar. Dentre a população pobre, mais carente, a cota tem que ser para pobre. E quem tem que passar o pobre que estudou, independente da cor.
Essa é a conversa que muita gente desinformada faz, né? E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Eu acho que vale a gente explicar o que é a lei de cotas. Era isso que eu queria explicar falar. o que é, porque eu acho que as pessoas têm que entender que a gente está falando. Quando eu vou falar, eu digo que é a cota da cota da cota. É um número tão, Se o senhor me tão permite mínimo. falar, eu Numa linguagem, complementa. Diógenes, bem simples. Linguagem que as acontece? pessoas, não num juridiquês. Não. Vamos falar de um jeito que as pessoas entendam Sim. que é muito pouquinho isso. Quando a gente fala de cotas, é uma invenção que não é brasileira, tá? A lei de cotas é algo que foi inspirado no direito americano Sim, constitucional, né? Que lá eles tiveram uma história racial um pouco mais acentuada, eu considero, pelo menos, do que nós. Mais violenta, talvez, em algum momento de conflito. Isso, de conflito. Eu não sei se mais violenta. Eu acho Ou que tão igual. Eu acho que é vamos muito dizer. melhor você dizer pra mim que não me topa e eu poder saber como é que eu me defendo de ti do que eu venho e te afago Sim. e depois Não te eu permito, Exatamente. Sim. E o que acontece? Isso foi adaptado aqui. Quem trouxe isso foi o ministro Joaquim Barbosa. Eu mais do que contar a história, eu não quero entrar nesse ponto. Não quero que tu me conte isso. Porque eu quero que tu me... Porque essa lei veio... Essa lei existe no Brasil desde 2012. Beleza. As pessoas não vão... Eu quero saber, eu quero que tu explique a lei de cotas mesmo de 2012 para cá. Então, o que ela é? Então, mas é que Como eu ela queria funciona? entrar nisso para dizer qual que é a finalidade. A finalidade da cota é um reconhecimento do Estado que o serviço que ele está, a igualdade, ela não existe. Quando há cota, é uma anomalia da igualdade. E é necessário fazer isso, atuar dessa forma, para se começar a igualdade de alguma forma, para se quebrar o ponto de partida. Porque os pontos de partidas, a meritocracia acaba quando os pontos de partida são diferentes. Essa é a questão. Eu queria Esse é o ponto. Na verdade, eu te perguntei, doida para responder essa pergunta. Sim. Porque era isso que eu realmente queria pôr na mesa. A meritocracia só é possível quando todos são exatamente iguais. Exato. Ou quando tem um mínimo de equidade para essa equiparação. E a população negra... Por que eu digo isso? Isso é importante ser dito. Sim. Transformar isso na vida real. Assim, ó, o jovem negro, ele é tão rejeitado, ele é rejeitado socialmente. Ele é preterido no emprego, Sim. ele é preterido na vida social, em tantos outros lugares. Por que ele vai para um lugar em que ele vai ser mais uma vez hostilizado por um longo período? Ele prefere correr do aquilo ali e arrumar um emprego qualquer e ganhar um dinheiro e ponto, porque ele já não é bem-vindo mesmo. Essa acolhida social, ela não acontece. E aí ele não vai para a universidade. A questão é, não existe meritocracia quando não tem igualdade, quando não tem isso. E não, a Constituição, né? ela inibe isso. Então, quando me vem uma lei dizendo que o critério é financeiro, é o mais pobre que tem que ganhar, não atende o que a Constituição diz, porque a Constituição quer os acessos e pluralidade. A Constituição quer que o negro tenha acesso, quer que o índio tenha acesso, quer que o pardo tenha acesso, quer que o mais pobre tenha acesso. Você pegar tudo isso e focalizar em uma região só, não resolve. A gente não cumpre a Constituição. Até porque nós temos 25% de população negra e indígena povos originários que compõem o nosso estado. Mas explica como é o desenho da... Assim, ó, vamos tomar uma universidade como exemplo. Explica isso para as pessoas. Qual é a cota que efetivamente tem de um número X de vagas? Vamos lá. Essa conta? Explica essa conta. Vamos lá, como é que funciona? É ofertado um curso de Direito. Vamos puxar para a nossa seara. Ele tem 90 vagas na Universidade Federal. Dessas 90 vagas, 45 é para aquelas pessoas que concorrem de forma direta. Não tem nenhum... Para todo mundo. Exatamente. Não tem nenhum... Que geralmente quem passa é filho de rico que pode pagar um bom cursinho exatamente. E pode estudar... E assim, muito bom tu tocar nesse assunto. Antes da cota ser implementada, foi feito um estudo aqui na Universidade Federal sobre a condição financeira dos estudantes. A maioria, 90%, 95% era negra, com um carro zero, morava tinha sua casa própria e tinha uma mesada de R$5.000. Era isso.
na Universidade Federal, gratuita. Então, partindo aqui, feito esse adendo, voltando aqui para a questão da distribuição de vagas. As outras 45 vagas, elas são distribuídas. Cada metade, negro, pardo, indígenas, quilombolas e, se eu não me engano, tem mais uma Social, outra. né? A questão social. Então, isso tudo é dividido. E deficientes ainda. Sim. Então, desses 45, tá para contemplar, vamos dizer, esses 5 grupos, né? E aí cada grupo tem uma concorrência individual entre si. Então, a grande questão aqui, Paula, não é mérito. O negro, ele é tão, quando se diz, é tão capaz ou mais que o negro, que o branco, desculpa. A questão não é capacidade, a questão é acesso. A cota... Permanência, né? Exato. Acesso e permanência. Acesso e permanência, a cota é necessária para ter o acesso e permanência, e tem um outro cunho de reparação que tu está trazendo aqui. A gente tem que conhecer a nossa história. A gente não conhece a nossa história. Exatamente. E aí, assim, não sei se tu ia tocar nesse assunto, eu fui advogado de uma família que teve um filho negro assassinado pela polícia dentro da sua casa. Por acidente. Ele estava dentro da sua casa e ele levou 8 tiros, do qual ele veio a falecer. Por acidente. Por acidente. Não, e ele foi inocentado ainda no tribunal de júri. Ainda foi inocentado. Aí eu digo o seguinte, eu sempre fiz escola pública. Na escola pública que eu tive, ensino médio e tudo mais, eu tinha um negro. Um negro que era meu amigo. Não tinha. No ensino particular na faculdade, não tinha negro. Muito difícil. Então, onde estão os negros que são donos de grandes empresas, que são advogados, que sejam como Ribeiro Médicos. Que é raridade. É raridade. Eu estou falando não tô feliz com isso. A gente sabe que o negro está na página policial. Sim. Seja para... ou na página, no obituário. Essa é a nossa realidade há muitos anos. E o papel da nossa Constituição, porque isso aqui é uma função de Estado, não é esquerda ou direita, o que nós estamos. Pensam que a cota... eles falam como se a gente estivesse tirando uma vaga de alguém que merecesse esse espaço. Sim. A gente já entendeu que o limite de espaço reservado não cabe nem todos os pretos. A gente não tem 25% de reserva de vagas, como temos 25% da população preta, que deveria ser o correto. O que tu acha, que medida tu acha, além da educação, como trazer nesse mundo em que todo mundo sabe tudo e que a internet vale mais do que um livro, enfim... Como a gente começar a sedimentar essa questão da igualdade? Como fazer as pessoas perceberem que elas são, sim, preconceituosas e assumirem isso para se corrigir? Qual o caminho? Para além da educação, conversando e dialogando de forma séria e respeitosa. De forma a fazer com que as pessoas entendam e possam decidir. Não incutindo, como se tem tentado, com esses parlamentares que fizeram esse voto... absurdo, teratológico, inconstitucional, porque sabiam e sabem que é inconstitucional. Ainda hoje, acho que ontem o senhor governador do estado falou, hoje eu soube pelo colega Diógenes que o governador do estado reafirma a posição reacionária, a meu juízo racista, de se manter contrário, porque ele não cessou todas as possibilidades de cota. Ele cessa uma possibilidade de cotas, que é as cotas raciais. Né? Então, aí você vai na CLT, você vai encontrar a possibilidade de cotas para o deficiente, você vai procurar em outros ordenamentos jurídicos em que isso acontece. Então, é óbvio que primeiro é educação de qualidade, uma educação onde as pessoas possam, de fato, terem acesso digno, e aí uma estrutura de Estado de poder que falha, e Santa Catarina tem falhado lamentavelmente,
porque as comunidades continuam à margem de tudo que pode ser distribuído, salvo, com todo respeito, a polícia. E aí a gente vê um policiamento que chega como primeira e última possibilidade de ajuda. Eu não trago educação, eu não trago cultura. Vê o que esses vereadores, aquele projeto de vereador que sai de Joinville e vem a Florianópolis falar da comunidade. Veja o que ele fez. Lamentável. E óbvio, essa desinformação, associado ao trabalhador que não tem condições de acesso, ele leva isso como se fosse verdade. E uma verdade falsa, uma verdade hipócrita, em que as pessoas trazem para si como realidade. Então, primeiro é a educação, depois a gente poder fazer um diálogo correto, honesto da história. O que Santa Catarina se recusa terminantemente a fazer, o que os parlamentares que votaram a favor se recusam terminantemente a fazer. A gente fala de cotas, né? Primeiro a gente tem que falar de políticas públicas. E aí você insere políticas de promoção de igualdade racial. Você pode até depois destacar cotas. Mas as cotas sempre estiveram aí. Elas nunca foram questionadas. Bom, a gente tem cotas para mulheres no parlamento, não, né? Senão, então, quem sabe... mas as cotas... Não, e é uma outra... né, que a gente precisa mudar essa realidade. Ninguém quer nada de graça dessa forma como essas pessoas que se dizem seres pensantes imaginam que a gente quer. Não é isso. Esse é um ponto de partida para o que a gente pode chamar de atos de igualar. Aí depois você pode pensar nesse critério estranho que é a meritocracia. Você pode pensar em uma série de outras coisas, mas antes disso não dá para falar de forma honesta, respeitosa, em meritocracia. Né? Cotas sempre existiram, como eu dei 2 exemplos aqui. E aí ninguém discutia, ninguém brigava. Né? Agora, quando você olha para um grupo étnico e que constituiu esse Estado brasileiro, trabalhou nesse Estado brasileiro, formou o Estado brasileiro, é pujante nesse Estado brasileiro. Aí alguém com o iluminismo, não posso falar iluminismo porque eu vou estar incorrendo num erro grave aqui, com a mente iluminada ou falsamente iluminada, traz temas, traz um debate distorcido, desprovido de verdade, desprovido de realidade e joga para as pessoas. A falta de conhecimento, e aí a gente estava falando da ignorância, e a grande maioria dessa parcela da sociedade é ignorante, porque desconhece, recebe isso como uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta causa sérios problemas. Essa verdade absoluta mata e aniquila. Essa verdade absoluta destrói a nossa possibilidade de ter uma mentalidade forte. Eu tenho casos, e o doutor, né, e o Diógenes com certeza também tem, acabou de dizer aqui, do quanto isso corrói a nossa identidade, sabe? O racismo é tão forte, ele é tão perverso, e eu repudio, assim, lamentavelmente, assim, eu fico muito triste, mas repudio a decisão do governo do Estado, porque ele te tira a dignidade. O racismo me rouba a dignidade. Ele não me tira só, ele me rouba a dignidade. E ele traz problemas psicológicos, psíquicos, assim, extremamente importantes. E tem desdobramentos, né? A gente não vai conseguir falar disso agora. Quem sabe num outro momento estender um pouco mais. Mas, enfim, é isso. A educação e uma proposta de seriedade no debate. Para além dessa questão da esquerda e da direita, muito embora eu acho que isso deve ser discutido, sim, e o meu pensamento na defesa das políticas públicas, ele está com o olhar do campo social da esquerda, porque eu não vejo isso, né? Então essa ideia de pátria, família e propriedade, ela está reservada para um grupo pequeno, mas que detém poder político, econômico e financeiro, e eles querem que continue assim. Enquanto a ideia da pátria, família e propriedade estiver vigindo da forma com que eles querem, está tudo feito, porque você não acessa, te impossibilita de acessar. E é exatamente o que eles precisam. O capital precisa disso, o patriarcado precisa disso. O patriarcado precisa que a mulher não tenha, de fato, compreensão de quem ela é nesse processo. Porque ela continua sendo vítima de pessoas, de homens, como
né? Eu vejo todo dia e lamento. Eu vi um negócio na internet, no Instagram esses dias, que assim, é de chorar. De uma mulher que acaba de sair de parir, acaba de sair do parto, o cara vira para ela com toda a indignidade e indecência que um ser humano pode ter e diz para ela que ele vai para a rua procurar uma mulher para fazer sexo porque ela não pode ter sexo com ele. Ô, Ribeiro, 8 dias enfim. Assim, se a gente for perpassar por esse mundo, a gente vai Tá. enxergar uma série de violências mesmo, e é uma pergunta bem interessante que eu quero te fazer, porque tu é um estudioso. O Diógenes também é um homem muito estudioso nessa matéria, e eu o conheço também de muito tempo, ele é um excelente advogado, mas ele não consegue não ser passional quando as causas versam sobre direitos humanos, direitos civis, direitos que são, de alguma maneira, retirados. Mas o que eu quero tocar aqui nesse ponto, né? Nós estamos vivendo um tempo de extrema intolerância. Sim. A cor é um dos elementos do preconceito, porque é isso, assim, a cor da pele, né? Assim como o modo de vestir, os traços da cultura que a pessoa escolhe, quando ela é um pouquinho diferente do que a média, né? E, claro, de todas as violências, na minha visão, e o preconceito de gênero, esse eu conheço muito bem, Sim. e o preconceito do pobre também, porque eu venho de uma família muito simples, né? Mas, no meu ponto de vista, nenhum deles é mais doído do que o preconceito contra o preto, pelo que eu conheço da história. E nenhuma pessoa que não tenha a tua cor pode... Nenhum de nós tem autoridade, por mais que tenha empatia, não tem autoridade para falar sobre o tema, como que quem vive. Isso eu realmente acredito. A pergunta é, ao longo da tua jornada, tu percebe que houve melhora, piora? As pessoas a gente enxerga mais essas situações de preconceito, porque hoje todo mundo tem um negocinho desse aqui para filmar, denunciar está mais propício. Eu tenho muito essa dúvida de compreender se a gente está piorando enquanto sociedade ou se a gente só está denunciando e enxergando mais o preconceito que sempre existiu. Não, melhoramos. E precisa registrar que esse avanço, ele se dá pela proposta do movimento negro organizado no Estado brasileiro. E aí a gente tem homens e mulheres brancos que são parceiros, que se somam à luta, que de alguma forma também vivenciam como uma mulher branca vivencia. É óbvio que o problema que a mulher branca vivencia não é tão forte quanto o que a mulher preta vivencia, mas ele é forte, a gente precisa entender, e todos os dias, enquanto o homem se colocar contra, e não é só se colocar contra, é lutar contra mesmo, porque a gente vê que ainda não é o suficiente. Mas sim, uma resposta objetiva, avançamos. Com todas as dificuldades, mesmo encontrando... E é bom que se registre que Santa Catarina não é um estado racista, né? Ou a sociedade, melhor, vou corrigir. A sociedade catarinense não é uma sociedade racista no todo. Infelizmente, tem uma parcela significativa da sociedade que, ou por má fé, ou influenciada, se leva à dinâmica da prática dos atos racistas. Mas não é na sua integralidade, eu tenho certeza. Agora, nós precisamos continuar fazendo com que isso alcance outros espaços. A gente precisa continuar ampliando. O movimento negro brasileiro, e eu reverencio, não vou citar um nome, mas eu posso citar nome sim, Pode. reverenciar aqui Cruz de Souza, eu posso citar e reverenciar a Antonieta de Barros, assim como eu posso reverenciar Luiz Gama, assim como eu posso citar e referenciar nossa primeira mulher negra advogada no Brasil, recentemente reconhecida como advogada, Esperança Garcia. Né? Então, no nome dessas ancestralidades e que me trazem até aqui, me conduzem, que me dão força, a minha ancestralidade dos orixás, eu sou de religião de matriz africana, então essa ancestralidade dos meus orixás que me carregam. Né? Então, em nome deles, eu saúdo todo o movimento negro, eu saúdo toda a militância, eu saúdo todo o homem branco, toda a mulher branca que se põe no processo de uma discussão respeitosa para entender
a gravidade do problema que é a discussão das relações étnico-raciais nesse país. E a gente precisa caminhar. Tem avanços, em determinados momentos esses avanços têm um freio, mas a gente tem procurado fazer com que esses avanços aconteçam, e não de uma forma única, absoluta e de uma vez, mas dialogando com as pessoas, fazendo com que as pessoas entendam o tamanho e a importância desse debate, porque enquanto a gente não discutir racismo de verdade nesse Brasil, a gente não vai ter um Brasil sério, a gente não vai ter um Brasil forte, a gente não vai ter um Brasil que cresça, porque mais de 50% da população brasileira está na invisibilidade, está na periferia do debate, né? Não só na periferia lá, de forma objetiva, ela está na periferia do debate. E quando você não me traz para o debate, lamentavelmente, e aí a questão da educação, da cultura, porque se nós tivéssemos educação e cultura de forma minimamente suficiente, ou um pouco mais que suficiente, pode ter certeza que a gente ia fazer uma mudança nesse Estado brasileiro que ia ser bastante difícil de segurar. Eu tenho uma pergunta para os dois, porque a gente chegou no limite do tempo. A Camila já está querendo me matar. Não, é que o tema o tema é impossível. Necessário, empolgante. Não dá para você explicar isso em linhas gerais, mas eu quero que vocês procurem ser objetivos agora na resposta. Esse podcast ele tem como propósito, na minha opinião, de fato, revelar um lado que as pessoas não estão conseguindo ver por conta dessa emergência. Eu quero realmente me reportar, e por isso, Ribeiro, esse cuidado de a gente não entrar nas nossas bandeiras ideológicas. Eu quero deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo em casa que a questão das políticas voltadas, né, para a inclusão da população negra, essa questão mesmo das cotas, que foi um pontinho, né, dentro desse cenário, ela de fato não pode ser uma bandeira da direita, ela não pode. Nós não podemos ter uma direita nesse país. Ser de direita não pode ser sinônimo de ser preconceituoso, pessoal. Esse é o ponto. Né? A pessoa pode ser de direita, tudo bem, mas ela não pode dizer que quem defende cotas é só de esquerda, porque essa não pode ser uma pauta de um lado, entende? Nós não podemos... nesse ponto de vista que eu embora as políticas progressistas elas vêm muito mais no campo ideológico da esquerda, Sim. Não há dúvida, é dali a história, a construção histórica, mas depois que o Diógenes, esses dias a gente está falando sobre isso, depois que você conquista um direito, que você avançou, não cabe mais no Estado brasileiro retroagir. Eu estava falando isso com a minha filha advogada, me lembrei. Mãe, depois que tu conseguiu um direito, tu não pode abrir mão daquilo. Esse princípio do retrocesso não cabe na justiça. Por isso que o recado que eu quero que vocês deixem, assim, o que você diria para uma pessoa que de fato hoje acredita que as cotas para negros é um privilégio e que todos deveriam ser iguais e ponto. Assim, um recadinho final para que as pessoas que estivessem em casa possam guardar no seu coração e compreender, né, esse exercício que precisa ser feito. Eu posso confessar Por favor. Aqui, vou pedir licença. Eu tive uma pessoa da minha família que veio com esse discurso. E aí, ele era muito mais novo do que eu. E aí eu fui conversar com ele. Cara, não vem com esse discurso que eu conheço a tua alma mais do que você. Mas tudo bem, tu pode ser contra. Só que é o seguinte... Quantos amigos negros você tem que você convive? Na casa dele? Nenhum. Quantas vezes você você viu um negro ter acesso às coisas que você tem? Nenhum. Então, tu não pode falar sobre eles. Tu não pode falar o que eles têm que fazer. Tu não pode falar a dor que eles têm é menor que a tua. Então, isso eu acho que é o princípio da empatia. Gostei disso. Entendeu? Sim. Primeira coisa. É ter empatia. Primeira coisa. Tem empatia. Pare e pense como vive uma pessoa. Exatamente. Numa condição diversa da tua. Qual é a realidade? Porque as pessoas estão dentro do seu quarto, olhando seu computador, determinado YouTube de determinada área, de qualquer lugar,
e aí toma essa informação como verdade. E a gente tem a vivência prática. Vai viver, vai pegar um ônibus e ver quantos negros tem no ônibus. Eu acho que é um princípio básico. A segunda situação, e para encerrar, Paula, para não estourar o teu tempo, eu acho que as pessoas precisam ler. Pega um livro de história, assiste um bom filme chamado Amistade. Não, esse Esse filme filme é Entendeu? lindo. Assiste esse filme. Ali é uma realidade, entendeu? A gente tem que se instruir, buscar cultura e buscar ter a concepção por nós mesmos, não só influenciadores. Eu acho que é o ponto de partida. Legal. Tem um recadinho. Eu acho que o tema da empatia ele é fundamental. Ele se soma a outros temas importantes, mas o tema da empatia é fundamental, é olhar o outro, né? Eu não posso entender igualdade sem entender a transversalidade do tema igualdade. Todos nós somos iguais, mas nós temos o mosaico que forma essa sociedade é maravilhoso. E eu preciso entender e respeitar a diversidade da pluralidade dessa igualdade. Porque se eu não consigo fazer isso, eu não vou ter respeito nenhum. Então eu acho que é mesmo a empatia. Eu saio do meu lugar e vou ao lugar, ou pelo menos tento ir ao lugar do outro. Né? Como eu disse na questão da mulher, eu não sou mulher, então eu não vou me preocupar porque uma mulher foi assediada, sabe? Mas eu tenho mulheres na minha família, eu tenho filha, sabe? Então eu acho que é de fato empatia. E outra coisa, Paula, é a gente pensar na possibilidade de parlamentos, de uma forma geral, com outras possibilidades, com outras perspectivas, com outras cabeças, porque é isso que vai possibilitar, e é por isso que eles não querem o acesso, eles recusam a possibilidade de acesso, exatamente porque a pluralidade de pensamento vai desconstituir o que essa casta, digamos assim, tem lá dentro, nesses espaços públicos, nos espaços políticos. Eles não querem isso. Eles não querem pensar. Eles não querem que você pense para além daquilo que eles imaginam que você deva pensar. Porque você vai romper, obrigatoriamente, você vai romper com as coisas que você fala assim, olha, isso não é justo, isso não é equidade, isso não é legal, isso não é direito, e é legal do ponto de vista universal da filosofia. E eu te digo mais, assim, ó, para mim me despedir do programa já, né? Primeiro eu quero dizer para vocês dois que eu adorei o papo, porque eu amo os dois, são pessoas incríveis, fantásticas, e assim, né, a gente está muito nessa vibe aí do Deus, Pátria, Família, né? E aí eu falo, No século XVIII, assim... mas assim, francesa. mas o que eu quero dizer para ti, nessa questão, vamos falar de Deus então, né? Vamos deixar a pátria e a família de lado um minutinho, vamos falar só de Deus. Assim, seja uma religião de matriz africana, os evangélicos, os católicos, enfim, seja qual for a forma como se processa a fé, né? Mas há uma coisa, quando a gente fala nas religiões cristãs, vamos dizer, que tem a figura de Jesus Cristo, primeiro que Jesus Cristo, ele não tinha nada de branco, né, pessoal? Ele era lá de Israel, né? Vamos começar por aí, né? Sim. Mas além disso, para além disso, revolucionário. O conceito, 100% revolucionário, o conceito da fé é exatamente a desconstrução de todo tipo de preconceito. Do primeiro parágrafo da Bíblia até o último, ela versa sobre isso. Sobre o amor ao próximo, sobre esse entendimento, né? Então, eu quero muito chamar o nosso encerramento de programa para esse olhar. Os meninos, ambos, trouxeram uma palavra que eu acho muito mágica, né? Se permita por um momento se colocar no lugar de outro. Eu conheço pessoas, Ribeiro, que elas eram preconceituosas e nem sabiam. Sim. Nem sabiam. E é muito vergonhoso quando a gente se descobre preconceituoso. E pararam de ser, na questão racial, quando apareceu na vida delas um ser humaninho preto super maravilhoso. E elas passaram a amar essa pessoa. E aí entende? O que eu quero dizer é se permitam se relacionar com pessoas e se permitam abrir mão dessa coisa horrorosa que a sociedade coloca no coração, na alma, na gente, pela essa cultura patriarcal e decadente que ainda nos assusta, que
que promove violências, que patrocina violências, como essa aí do cachorrinho na orelha, da mulher, enfim, violências inexplicáveis. Essas violências nascem de um cenário de preconceito que, se você se diz dono de alguma fé, não pode tolerar e não pode patrocinar. Pessoal, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês dois. Oxalá a gente possa se encontrar mais vezes, meu amigo, e que a gente, de fato, possa, de alguma maneira, levar a nossa mensagem para que esse país, para que Santa Catarina se apresente como ela é. Um estado plural, completo e com uma gente que não pode mais ser classificada apenas por uma centelha da sociedade que está aí. É isso. É isso. Muito obrigado. Eu também agradeço. Obrigado, gente. Ó, beijão para vocês. Tchau. E até o próximo Coragem para Dizer. Bora lá?